a meus amigos no meu canal do YouTube. Não deixe de assistir as minhas aulas, não deixe de comentar, visualizar, curtir. E para quem esqueceu da última aula, está aí disponível no meu canal. E agora, dando continuidade, como eu prometi da primeira aula, a minha segunda aula de Excel. Para quem não me conhece, eu sou o professor Jefferson Gabriel Campanharo, sou educador profissional há 8 anos, e aí eu tenho uma vasta experiência nesse campo da informática básica e da informática avançada. Pensando nisso, resolvi colocar algumas aulas aqui relacionadas ao Excel, por ser uma matéria que eu acho muito interessante para o desenvolvimento profissional da pessoa, ou até mesmo para desenvolver alguma atividade rotineira em sua casa. Então tá aí, vamos à nossa aula então? Vamos lá. Programação da aula. Então vamos começar a falar sobre o que é valor relativo, o que é valor absoluto, como ele se comporta em uma fórmula, como eu faço para determinar quem é relativo e quem é absoluto. Depois, vou dar a definição de função. O que é função e quais são as funções básicas mais utilizadas no Excel. Além disso, aí aqui está as definições das funções mais básicas, que é soma, média, máximo, mínimo, maior, menor e contar. Com a definição de cada uma e como ela é utilizada no desenvolvimento de um cálculo, de uma tabela qualquer. Também vamos mostrar isso em uma tabela, como que eu fiz na primeira aula, tá bom? Depois, nisso tudo, com certeza vamos envolver uma ferramenta conhecida como autossoma e também uma ferramenta conhecida como FX. Para quem já tem uma experiência de ensino médio, já viu esse FX como para determinar uma função, é um símbolo qualquer, tá? Vamos então à nossa aula, vamos lá? Vamos lá, acho que todo mundo está ansioso aí para começar a aula. Então vamos lá. Definição de valor relativo e valor absoluto. O que nós temos aqui? Valor relativo. Então, valor relativo, de acordo com o escrito aqui por mim, é quando, ao utilizar a alça de preenchimento, as células contidas na função, que é na fórmula, uma função já estabelecida pelo Excel, serão atualizadas automaticamente para as demais linhas. Ou seja, cada vez que você utilizar a alça de preenchimento, que é uma ferramenta muito utilizada para copiar o conteúdo em uma célula, ela automaticamente vai atualizar toda a sua referência, toda a sua célula, tanto a linha quanto a coluna. Ok? Então vamos lá. O que seria valor absoluto? Quando, ao utilizar a alça de preenchimento, as células contidas na função não serão atualizadas automaticamente para as demais linhas. Então, ou seja, a primeira é atualizada. Já o valor absoluto não passa a ser atualizado. Então, a grande sacada, a grande importância está nisso. Um atualiza, o outro não atualiza quando utiliza a alça de preenchimento. Tá bom? Olha só que interessante. Mas como que eu faço isso, professor Jefferson? Bom, isso será feito utilizando o símbolo cifrão, fixando a nossa linha, ou coluna, ou ambas. Ou seja, eu posso fixar só a linha, ou só a coluna, ou posso fixar tanto a linha quanto a coluna. Aí eu vou ter um valor absoluto. Ok? Mas para isso acontecer, o que nós temos então? Nós temos que ter conhecimento de uma tabelinha interessante. Aqui eu dei uma tabelinha para vocês, mostrando o que é valor relativo, o que é valor absoluto. Por exemplo, peguei uma célula qualquer, E2. Esse E2, só você digitando, colocando nada, só digitar E2, eu dou o nome de valor relativo. Aí eu não tenho a utilização do símbolo. Então, ou seja, no slide anterior, nós vimos que para determinar um valor absoluto, eu tenho que usar o cifrão. Então, você olhando aqui no E2, ele não tem cifrão. Então, ele é considerado como valor relativo. Ou seja, não fixei a linha e nem a coluna.
Já no de baixo eu tenho cifrão. Aqui no de baixo, ó, eu tenho cifrão, eu tenho o e tenho 2. Então isso aqui significa o quê? Mista. O que é mista? É fixar apenas a coluna, permitindo a variação da linha. Isso significa o seguinte: quando você utilizar a alça de preenchimento, arrastando para baixo ou para a direita ou esquerda ou para cima, não importa. Sempre o vai permanecer fixo na função. Ele não será modificado. Não vai mudar esse aqui. Ele não muda. Ele não vai ser transformado em outra letra. Já o 2 é diferente. O 2 pode ser modificado para 3, para 4, para 5, para 10, para 1000, para 1.000.000, não importa. No momento que você arrastou, utilizando a alça de preenchimento, automaticamente a linha será atualizada. Quando eu passo para de baixo, já mudou a posição do cifrão. Então aqui o que nós temos aqui? Nós temos que a nossa linha ela está fixada e a coluna está aberta. Então eu tenho aqui mista. O que é mista? Fixar apenas a linha, permitindo a variação da coluna. Ou seja, a letra E, ao arrastar, pode se transformar em F, em G, H, I, J, pode se transformar em A, B, C, D, em C. Ou seja, sempre a coluna será atualizada. Já a linha sempre será a linha 2, não importa para qual movimentação que você faça, arrastando para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, sempre vai permanecer a linha 2 fixa. Quando parto para o próximo exemplo, que é cifrão, cifrão 2. Eu dou o nome de valor absoluto, porque eu fixei a linha e a coluna. Isso significa que o E2 nunca será modificada. Não importa como que você utiliza a alça de preenchimento ou como que você arrasta isso daí. Entenderam? Vamos ver aqui numa tabelinha que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu só abrir ela aqui no Excel. Pronto. Bom, aqui eu tenho o seguinte, eu vou fazer uns cálculos aqui, vou mostrar para vocês o seguinte, vou dar um zoom, para vocês verem aqui que eu estou fazendo, um zoom legal. Aqui eu tenho o seguinte, uma tabelinha controle de estoque, aqui eu tenho produto, os produtos que eu coloquei aqui na minha coluna, quais são eles que está no meu estoque, a quantidade que eu comprei e o preço que eu paguei por eles, tudo bem? O que eu quero então? Eu quero saber qual foi o total do meu primeiro estoque. Então, calça, a quantidade de calça que eu comprei foram, a calça que eu comprei foram 25 calças, ao preço de 53. Então, como que eu faço esse cálculo, lembrando da primeira aula minha? Eu coloco o sinal de igual, clico no 53, vezes 25. Vou dar um Enter, eu vou ter a resposta lá. Certo? Lembrando que essa aula não vai ensinar como que formata uma tabelinha, tá? O meu foco é só na resolução de fórmulas e o que significa cada uma. Então vamos lá então. A primeira deu 1.325. O que eu faço então? Eu clico na célula, vou no pontinho, correto? Esse pontinho é a minha alça de preenchimento. Vou pegar e vou arrastar para baixo, porque eu quero dar continuidade à minha fórmula. Então, vou no pontinho, puxei até o final. Aqui está a resolução de todo o meu cálculo, ok? Então, aqui eu utilizei multiplicação, certo? Poderia fazer o contrário também. Poderia pegar o B, multiplicar por C. Também daria a mesma resposta. A ordem dos fatores não altera o produto. Regrinha básica da matemática, não é isso? Vamos lá então para o lucro. O que eu tenho aqui? O lucro. Ou seja, eu comprei 25 calça a 53, então eu tenho esse total de estoque. Eu quero ganhar na venda 20%. Como que eu faço esse cálculo?
qual será o meu lucro, né? O meu lucro, vou pegar o total, multiplicar por 20%. Então, vai ser igual, clicando no total que eu quero, multiplico por 20%. Poderia ser o contrário, 20% multiplicado pelo total. A ordem dos fatores não altera o produto. Vai dar isso daqui, ó. Essa é a minha referência. D4 vezes J1. Vou dar um Enter. Então, o lucro a venda de todo o estoque de calça, eu vou ganhar R$ 265. Vou clicar, vou na alça de preenchimento e vou puxar até o final. Certo? Errado. Deu um erro aqui. Aí que tá. O que deu errado? Aí vai entrar aquela teoria que eu falei para vocês. O que é valor relativo, o que é valor absoluto. Vamos lá, então, ver aqui. Ó, vamos analisar. Bom, aqui está tudo certo, né? D4 multiplicado por J1, que está aqui. Certo? Multipliquei aqui. Certo. Próximo. Vamos ver. D5, que é o próximo, que é a saia. Confirma para mim, ó. D5 é o valor da saia. Multiplicado por J2. Vamos ver o J2? Epa! Olha aqui que está acontecendo. Ó. Ele está multiplicando por 12%. Eu não quero que multiplique por 20%. Ele automaticamente modificou a célula. Não é isso? Modificou lá. De novo, embaixo. Ó. D6 multiplicado por J3. J3 está vazia. Assim vai. Então, ou seja, ele está modificando automaticamente a minha célula. Então, aqui o que eu tenho aqui? Vamos só... O que eu tenho aqui? O que eu devo aqui analisar? Bom, o D4 automaticamente tem que ser atualizado, porque eu quero calcular o D4 da calça, o D5 da saia, jaqueta, blusa e perfume. Correto? Só que todo esse total tem que ser multiplicado por um único valor, que é o 20%, que se encontra em uma célula. Então, o final não pode ser modificado. Então, já que o final não pode ser modificado, eu dou o nome de valor absoluto, ou seja, toda a célula que eu não quero que modifica. Então, eu dou o nome de valor absoluto. A célula que está sendo modificada sozinha é o meu valor relativo, porque eu puxei, atualizou. Cai lá no meu slide a teoria que eu falei para vocês. Então, o que eu faço aqui? Eu vou ensinar o macete. O macete é teclado. Procura a tecla F4 e tecla. Ou você digita cifrão, J, cifrão 1. O que aconteceu aqui? Eu transformei o J1 em valor absoluto. Isso! Acertou quem captou aí, falou rapidinho, né? Eu sei que você sabe. Eu sei que você falou rapidinho aí do outro lado, não foi? Então, vamos lá. J1 é o valor absoluto, exatamente. Presta atenção que o cursor está na célula que eu quero transformar em valor absoluto. Eu não tirei de lá. Se tivesse colocado no D4 e apertado o F4, ia transformar o D4. Se eu apertar de novo o F4, o que acontece? Olha só, mista de linha. O cifrão só está fixando a linha. Está vendo? Está antes da linha? Então, fixa de linha. F4 de novo. Olha, agora estou fixando a coluna. Cifrão está antes da letra J, que é a minha coluna. J. F4 de novo. Valor relativo. F4. Valor absoluto. Cifrão antes da coluna. Cifrão antes da linha. Transformei a minha referência, a minha célula, em valor absoluto. Dou Enter. Vou na resposta encontrada pela fórmula, R$ 265. Vou na alça de preenchimento e puxo até o final. Solto, está lá. A minha resposta. Valor, usando a fórmula de valor absoluto. Se você esquecer desse macete do cifrão, é obrigatoriamente fazer um por um. Ou você me cria outra coluna, uma coluna aqui do lado, vou dar um exemplo para vocês. Você chega aqui, ó, inserir, me cria uma coluna, coloca a margem de lucro, digita aqui 20
puxa até o final e faz o seguinte, você vai pegar, vai multiplicar esse por esse para achar o lucro. Ou seja, D4 multiplicado por F4 vai achar 265. Esse multiplicado por esse multiplicado por esse. Aí é só arrastar que vai funcionar sem cifrão. Só que aqui você poluiu a tabela. Ou seja, deixou ela com mais coisa, que não tem necessidade de você fazer essa repetição de um valor, de uma referência que vai ser utilizada em uma forma. Então, por isso que eu, professor Jefferson, criei uma célula à parte, onde todos os números que se contam no total será multiplicado por um único valor. Esse único valor eu dou o nome de valor absoluto, porque ele é uma constante, ele é fixo. Ok? Vamos lá para o slide então, para ver aqui nosso próximo slide aí. Vou clicar aqui, o que vamos ter aí? A definição de função. Que legal! O que vem a ser função? Função ou fx. Esse fx a gente encontra lá na barra de fórmula do Excel. Ok? O que vem a ser função, matematicamente falando? Fórmula usada para determinar a execução de uma tarefa. Ou seja, uma tarefa, toda função é aquilo que você quer que o Excel faça. Executa, faça isso para mim. Né? Oh, que legal, agora você está sendo. Agora estou mandando, né? Você é uma pessoa importante, eu mando, virou chefe, né? Então você é o chefe do Excel, você manda nele. Ele é subordinado a você. Faça isso, faça aquilo, utilizando a minha função. Então você escolhe a função que você quer, ele vai executar a tarefa. Aqui eu dei um exemplo, denotação. O que vem a ser denotação? Como que você vai escrever essa função? Então a função se compõe o seguinte, será igual, vai ter que digitar o nome da função que você quer, obrigatoriamente tem que digitar o nome da função, certo, de acordo com o que foi programado no Excel, vai abrir parênteses, vai colocar os argumentos, vai fechar parênteses, aí ele vai executar a sua tarefa, ok? Exemplo, aqui eu dei o exemplo seguinte, ó. Isso aqui, eu esqueci de digitar aqui em cima, é chamado de síntese. Eu já falei na nossa primeira aula, nossa primeira videoaula, eu falei o que é referência para vocês. E o que é síntese também. Basta ir lá dar uma olhadinha na primeira videoaula que vocês vão descobrir o que é referência e o que é síntese. Aqui eu coloquei o nome da função, soma, sinal de igual, soma, argumentos. É minha referência inicial, referência final. Ok? Aqui eu tenho a minha função. Aí o que eu vou fazer agora? Isso aqui, eu peguei e coloquei aqui do lado o sinal de igual, soma e dei um exemplo. Quem é o 4? Referência inicial. 16, referência final. Utilizei, olha os dois pontos, presta atenção nesses dois pontos. Quem assistiu na primeira videoaula vai ver que isso daqui é meus operadores auxiliares. Eles que vão determinar para mim o que é intervalo, o que é especificar. Vamos lá então? Vamos ver aqui nosso próximo slide, o que vai ser funções básicas. Aqui nós vamos ter o que? As funções básicas. Aí nós vamos fazer uma função básica conhecida como média aritmética. O que é média? É o somatório total de termos dividido pelo número total de termos. Então eu vou ter o somatório desses termos e vou dividir para a quantidade que eu somei de termos. Por exemplo, se eu tiver 10 termos, eu vou somar todos esses 10 termos, vou dividir por 10. Basicamente é isso. A síntese dela será igual, média, referência inicial, referência final. Aqui eu dou exemplo de como que seria igual, média, referência inicial D4, D15. Lembrando que esse operador auxiliar também pode ser ponto e vírgula, tá? Tem a tabelinha no meu primeiro videoaula. Na primeira videoaula, basta você olhar, tem a tabelinha dos operadores. Eu falo também dos operadores.
máximo. O que é função máximo? Função máximo é encontra-se o maior valor, ou seja, o maior número em um intervalo de célula. Então, eu tenho um intervalo de célula selecionado, eu quero encontrar o maior número, o maior valor. Utilizo a função máximo, igual máximo, referência inicial, 2 pontos, referência final. Igual máximo, abre parente, B4, referência inicial, 2 pontos, referência final, que é o B15. Esse aí é o meu máximo. Próxima função é a função mínimo. É igual ao máximo. A única diferença é que eu quero encontrar quem? O menor valor em um intervalo de célula selecionada. Aqui está a síntese dela. Todas têm a mesma, pode ver, compõem da mesma base, tá? Mesma base. Vou colocar igual ao mínimo ou min abreviado, min, tá? Em alguns Excel funciona só abreviação. Tem que observar isso daí também. Contar número serve para contar a quantidade de células selecionado que contém números digitados. Deixa eu explicar melhor aqui, não ficou legal essa parte digitada. O que vai contar número? Ou seja, eu tenho várias células selecionadas, um intervalo de células selecionadas, e esse intervalo de células selecionadas você digitou qualquer tipo de número. Então ele vai contar quantas células possui esse número. Então você pegou 20 células e digitou qualquer tipo de número, ele vai te mostrar como resposta que eu tenho 20 células que contêm números. Então é isso, ele vai contar quantas células que contêm números. Isso que ele vai fazer. Vamos então para o Excel para ver como é que funciona isso. Vamos lá? Vamos lá. Aqui que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho essa tabelinha, maior quantidade, menor preço e média total. Esses daqui eu vou fazer por último, tá? Segundo, maior preço. Terceiro, menor quantidade. Terceira, menor quantidade. Isso aqui precisa mais uma análise mais profunda sobre isso. E quantidade de itens. Maior quantidade. O que eu quero? Eu quero encontrar qual foi a minha maior quantidade do estoque. Ou seja, a maior quantidade que comprei no meu estoque. Deixa eu pegar a lupa aqui para ajudar na aula, tá bom? Então, ou seja, vamos lá? Deixa eu pegar a lupa. Aqui nós vamos utilizar essa ferramenta aqui, autossoma. Aqui nós temos um Ezinho. Esse Ezinho em matemática significa sigma, ou, em outras palavras, é o meu somatório, tá bom? Aqui eu tenho o sigma, autossoma, somatório. Quando você clica nessa setinha, eu vou ter que, olha que interessante, as funções básicas do Excel. Soma, média, contar número, máximo e mínimo. Então vamos lá. O que eu vou fazer então? Eu estou aqui no campo que eu quero encontrar a maior quantidade. Maior significa o maior valor. Então vou vir aqui e vou clicar em máximo. Automaticamente ele vai marcar uma quantidade de células, informando. É isso que você quer encontrar? É nessa quantidade de células que você quer encontrar o maior valor? Claro que não. Então eu ignoro isso daqui. Vou lá na minha tabelinha, ok? Deixa eu só puxar aqui para o ladinho, setinha, e procura a quantidade. Quantidade começa do 25, D4, vai até o D15. Então vamos lá marcar? Vamos marcar? Vamos lá. Então, cliquei aqui e puxo até o último valor que eu quero. Está aqui. Vamos ver lá como é que ficou. Olha lá. De D4 até D15. Vou dar um Enter. Então, ou seja, a maior quantidade é 42. É só você vir na tabelinha, procurar um por um, que você vai ver que a maior é realmente 42. Aqui, ó, 42, que é o condicionador. Certo? Vamos para o menor? Menor preço. Agora eu quero saber qual foi a mercadoria que contém o menor preço. Autossoma, o meu sigma de autossoma, mínimo, porque é menor.
olha bem, aqui no meu Excel ele está escrito mínimo. Em algumas versões, 2010, 2013, vai estar escrito min abreviado. Depende qual Office que você está utilizando. Mas a finalidade é a mesma, tá? Vamos lá então, menor preço. Então vou pegar aqui, ó, preço. Começa o primeiro, que é 53, vou até o último, do que é do iPhone. Então eu quero saber o menor. Puxei. Vou vir aqui. Olha lá, tá tudo certo. C4 até C15. Enter. Então tá lá. R$ 4,80. Vamos para o próximo agora? O próximo é qual? A média aritmética do total. Então, qual é a minha média de estoque? Média de custo que eu estou tendo na minha empresa, né? Então, vamos lá então. Vamos abrir a setinha da autossoma, o símbolo de somatório, que é o nosso sigma. Procura a média aritmética. Cliquei. O que é a média aritmética? É o somatório de todos os termos dividido pela quantidade de termos. Então, significa o quê? É o somatório de todos os termos, 53, mais 25, mais 78, até o último, e dividido pela quantidade deles. Ou seja, 1, 2, 3, 4, só você contar aí. Em vez de fazer isso no lápis, o que eu faço? Utilizo a função igual média, seleciono nos itens que eu quero, vejo lá, está lá, C4 até C15. Lembrando que você também pode digitar, tá? Pode digitar, chegar aqui, igual, média, abrir parênteses, digitar C4, 2 pontos, C15, que é a mesma coisa, tá bom? Já que eu tenho esse campo de visão, de onde começa, aonde termina, eu vou lá e seleciono. Esses dois aqui eu vou deixar para o final, tá, gente? Vamos para o próximo aí. Igual, ok? Aí eu vou ter o que? Opa! Espera só um pouquinho que meu mouse travou aqui. Pronto. Se travou, não tem problema. Deixa eu dar um Enter para fixar aqui. Vou usar o mousepad. Contar números. Vou fazer o seguinte. Contar números, o que acontece? Eu vou ter que arrumar uma coluna. Eu quero contar aqui os itens. Isso aqui, ó. Aqui tem texto. Correto? Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que procurar uma outra coluna que possui a mesma quantidade de células preenchidas de acordo com o texto. Se tiver algum texto faltando, ele vai contar assim mesmo. Então, se eu chegar aqui e contar essa coluna aqui, por exemplo, aqui, ó. Vamos chegar aqui, a quantidade de item. O que vai dar? Enter. Vai dar 12, ou seja, tem 12 itens. Se você contar aqui, calça, saia, jaqueta, blusa, perfume, contando um por um, vai dar 12. Ok? Certo? Isso aí. Então, o que eu faço? Se eu chegar aqui e mudar isso daqui, e direto em cima de calça, saia, até o iPhone, o que acontece? Ó, dá 0. Por quê? Como eu falei para vocês, o contar só conta células preenchidas com números. Então, o que eu posso fazer aqui também? Eu posso utilizar o contar número, encontrando uma coluna referente à coluna texto que eu quero contar, ou simplesmente fazer o seguinte, ó, digitar, vai aparecer todos os conte, procurar essa função aqui, ó, contar valores. Para que ela serve? Ela conta tudo que está digitado em uma célula. Valor, qualquer valor, número ou texto, tá bom? Então vamos lá então, dei 2 toques, vou aqui, ó, calça e puxo até iPhone. Vamos ver o que vai acontecer? 12. Certinho, tá aí. Ok? A nossa tabelinha. Agora vamos entender primeiro o que significa isso, como que eu faço para achar o segundo maior preço, terceira menor quantidade. Vamos lá então, vamos para o slide. No slide eu vou para o próximo slide. Funções básicas, continuação. Aqui que vai ter maior, função maior. O que significa função maior? Encontra-se o maior valor em um intervalo de células, de acordo com a determinação do usuário,
Ou seja, a famosa perguntinha: qual o maior valor que você quer localizar nesse conjunto de células, nesse intervalo? Qual? Então, vou ter que utilizar a função maior. Já o máximo, não. O máximo já automaticamente já mostra quem é o maior de todos. O primeiro maior. Daquele conjunto de números, qual o maior número? Já o maior não, você vai ter que classificar ele. Se você quer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, maior valor. Então você tem que falar isso para a fórmula. Ok? Ela é usada nesse sentido. Aí eu tenho a síntese dela. A sintaxe dela, né? Síntese igual maior, matriz K. O que significa essa matriz? A matriz é a minha referência inicial até a minha referência final, o conjunto de células que eu quero. Então, a minha matriz será o intervalo de células selecionadas. Ok? Quem é K? K é a minha constante. Ou seja, qual o maior valor que eu quero? É o número 1? É o número 2? É o número 3? Então, você vai lá e coloca o número que você quer encontrar o maior valor. Se é o primeiro número, o primeiro maior valor, você coloca o número 1. Se for o segundo maior valor, você coloca o número 2. Então, K é o quê? Será qual? Não, isso aqui está digitado errado. Será o maior valor que deseja encontrar nas células selecionadas. Será o maior valor que deseja encontrar nas células selecionadas. Esse qual aqui, pode tirar ele que foi digitação errada aí, tá? Anula aí para mim. Será o maior valor que deseja encontrar na célula selecionada. Lembrando que K é um número inteiro maior que 0. Então, K nunca será 0. Tudo bem? Próximo aí, um exemplo que eu dei para vocês. Igual maior C4, C15. Ou seja, eu quero o segundo. De C4 até C15, eu quero o segundo maior valor nesse intervalo. Só vai mostrar quem é o segundo maior valor. Tudo bem? Próximo slide, vamos lá. Continuação das funções básicas. Menor. Menor é a mesma coisa que o maior. A única diferença é que eu quero encontrar o menor valor em um intervalo de célula. A mesma perguntinha. Qual o menor valor que você quer localizar, deseja localizar, deseja encontrar? Então, você vai ter que determinar qual é esse valor. Se é o seu valor número 1, seu valor número 2, seu 3, seu 4 e assim por diante. A síntese é a mesma, só muda o nome. Em vez de ser maior, eu coloco menor. Matriz, mesma coisa que eu falei no slide anterior, relacionada à função maior. Aqui, eu vou, lembrando que a minha matriz é o meu intervalo de célula selecionada. O meu K é a minha constante. Será, esse qual aqui, será o menor valor que deseja encontrar na célula selecionada. Lembrando que K é o número inteiro maior que 0. Ou seja, K pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser qualquer número inteiro, diferente de 0. Se você colocar o número 1, significa que o intervalo, entre o intervalo de célula, você quer encontrar o primeiro menor valor. Se você colocar o número 2, eu quero o segundo menor valor. E assim vai sucessivamente. Ok? Aqui eu dei a síntese para vocês. A síntese está aqui. Aqui no exemplo eu dei como que seria na prática, né? Igual, menor, minha matriz, que é a minha referência inicial até a minha referência final. 3. Olha o ponto, lembra que tem um ponto e vírgula, tá? Não pode esquecer dele. Que é o 3? Significa que nesse intervalo de B4 até B15, eu quero o terceiro menor valor. Tá bom? Então vamos para a prática, vamos lá? Vamos para a prática. Bom, vamos lá. Aqui está. Segundo menor preço. Se você chegar aqui no autossoma, eu não vou ter ele aqui. Deixa eu só pegar minha lupa para mostrar para vocês. Vou lá. Vou lá no autossoma que eu vou encontrar ele, né? Aí você vai ter decepção. Pô, não está aqui. O que eu faço? Podemos utilizar a opção mais função. Ou, o que eu falei lá no começo da nossa aula, o FX, que significa inserir função. Que é a mesma coisa você vir aqui, clicar aqui, é a mesma coisa que clicar aqui. Vou clicar aqui no FX. Tá bom? Vou clicar, vai aparecer isso daqui. O que eu faço então? Aqui eu tenho categoria.
Cliquei na caixinha categoria, vou ter todas as categorias. Eu sei qual a categoria que se enquadra a função maior. Eu não sei se ela se enquadra em financeiro, data, hora, matemática, trigonometria, estatística, procurar referência e assim vai. Eu não sei. Já que eu não sei, então eu pego todas as funções. Então aqui ele vai pegar todas as funções do Excel. O que eu faço então? Vou ter que procurar utilizando a barra de rolagem ou simplesmente eu faço o quê? Função maior, começa com a letra M. Então vou no teclado, pressiono M. Automaticamente vai localizar a primeira função que começa com M. Por sorte é o maior. Vou dar um OK. Vou abrir essa caixinha. Aqui é a matriz. Matriz é o intervalo que eu quero. Não é isso? Ou seja, qual o conjunto de célula que eu quero encontrar o maior valor? Então vamos ver aqui nosso anunciado. Eu quero o preço. Então eu vou lá na tabelinha e procuro a coluna preta. Aqui é o preço. Olha o preço aqui. Está aqui do 53 até 2.369,98. Então eu vou lá e seleciono. Selecionei. Ou você digita C4 até C15. K. K é o número inteiro maior que zero. Ou seja, qual é o maior valor que eu quero referente ao intervalo. Ou seja, esse intervalo aqui. Quem eu quero encontrar? Quem é o maior valor? Eu quero o segundo. Então vamos lá. Eu quero o segundo maior valor. Então vamos vir aqui. Vou digitar o segundo. OK ou Enter. Vamos ver? Está lá. Então, o segundo maior valor, R$ 950,98. Vamos agora para o próximo. Próximo, mesma coisa. Vamos lá para o FX. FX. Já está aqui marcada a categoria todos. Vou clicar aqui para marcar a primeira função. Letra M. Vou pressionar no teclado. Vai vir para o maior. Barra de rolagem, vou clicar. Vou rolar, até encontrar a função menor. Menor. Cliquei. Vou dar OK. Que é o menor que eu quero? Quantidade. Então, a terceira menor quantidade. Então, vou lá na quantidade. Vou procurar. Está aqui, ó. Aqui é a quantidade. 25. Vou marcar até o número 30. Está lá. De B4 até B15. Neste intervalo, qual é o menor valor que eu quero? É o, para quem esqueceu, a terceira menor quantidade. Então, é o número 3 que eu vou digitar. Vou dar OK. Está lá. Então, a menor quantidade, a terceira menor quantidade que eu tenho em estoque é 18. O que é 18? Vamos ver aqui quem é o 18. 18. Opa, é a jaqueta. Então, a terceira menor quantidade que comprei de produto, de 18 itens, é a minha jaqueta, né? Vamos voltar então para o Excel. Vamos lá. O Excel já está aqui, me desculpa. Vamos voltar para o PowerPoint para dar continuidade à nossa aula. Porque agora eu vou calcular venda à vista e venda a prazo. Certo? Como que eu faço isso? Vamos lá? O que eu quero? Bom, é o seguinte, meus amigos. Eu sei que eu comprei essa mercadoria por 53, certo? Eu tenho 20% de margem de lucro. Então, por quanto que eu vou vender essa mercadoria? Por quanto que eu vou vender uma calça? Que eu quero ganhar 15%, por quanto que vai sair para o consumidor essa calça? Então, eu vou colocar o sinal de igual, vou abrir parênteses, vou pegar o total do custo, mais o lucro. Vou acrescentar o meu lucro no meu total de custo, porque o consumidor ele vai pagar o custo da mercadoria mais a margem de lucro que eu quero, dividido pela quantidade que é 25. Entenderam o que eu fiz aqui, gente? Presta atenção. Isso aqui, o total, D4, é o total, é o custo, mais o custo total do estoque. Ou seja, se eu vender 25 mercadorias, todas elas vou ganhar R$ 265. Certo? Então aqui é o custo total e a receita total.
Tudo bem? Dividido por 25. Se eu dividir por 25, eu vou descobrir qual é o valor de uma mercadoria. Vou dar um Enter, está lá. Então, a primeira, uma calça, vou vender por R$ 63,60. Puxei, está lá. Tudo bem? Vamos agora encontrar o a prazo. A prazo é o quê? A prazo eu quero, vamos falar aqui, juros. Eu quero juros, então eu vou acrescentar 12%. Como que eu faço isso? Eu coloco o sinal de igual, certo? Vou na minha mercadoria, à vista, coloco o sinal de mais, abro parêntese, vou repetir de novo o preço de à vista, multiplico pelo 12%, correto? Aí eu te pergunto, esse 12% é uma taxa única e fixa? Ou seja, é uma taxa única e a célula é fixa? Isso, quem respondeu sim está totalmente correto. E como que eu faço para o Excel entender que isso aqui é uma célula fixa? Vou dar um tempinho, hein? Isso, colocar cifrão, valor absoluto. Vamos lá, valor absoluto, teclado F4, foi. Mas professor, por que você repetiu o F4? Porque se eu pegar 63, multiplicar por 12, quer ver, ó? Fazer aqui do ladinho, ó, aqui embaixo, ó. Fazer aqui embaixo, se eu pegar aqui, ó, igual 63 e multiplicar por 12%, eu vou ter o quê? Quanto que será os juros? Então, os juros pagos será de R$ 7,63. Eu não quero isso, eu quero saber o valor total. Quanto que realmente eu vou pagar no total da mercadoria. Então, o que eu vou ter que fazer, então? Eu vou ter que pegar R$ 7,63, somar com o mesmo valor. Então, foi isso que eu fiz aqui em cima. Eu peguei esse aqui, o R$ 7,63, e somei com 63,60, que vai dar aquilo dali, gente. Foi isso que eu fiz. É uma conta aí de juros para vocês, tá? Depois vou digitar lá para vocês a síntese dela, tá bom? Então, vamos lá. Vamos somar isso aqui tudo? Somar para saber a resposta aqui. Vamos começar aqui do primeiro. Eu quero somar o somatório da quantidade, ou seja, qual o total de mercadoria que eu tenho no estoque. Clico aqui, vou na autossoma, soma, marcou tudo, ó. Que legalzinho, né? Marcou tudo. Até o último valor. Opa, uma célula vazia. Bom, você pode deixar assim, com essa célula vazia, porque 0 somado com o restante, ele continua sendo 0. Ou, se você preferir, você clica aqui dentro, apaga o 6, coloca 15, porque o último item está na última célula, que é o B15. Você decide aí, não faz diferença deixar também o 6 não, porque é 0, não tem nada. Ou deixa assim, tá bom? Bom, ao invés de fazer uma por uma, o que eu faço então? Clico no valor e puxo para o lado, ladinho, ó, até lá o final. Até lá. Ok? A única diferença é que essa parte de baixo aqui é em reais, né? Então, vamos clicar aqui, vou selecionar. Selecionei. Quantidade não vou transformar em reais, só valor em moeda. Cadê ele? Cadê o dinheirinho? Ah, aqui o dinheirinho. Cliquei. Vamos ver? Tá lá. Então, seja, vamos só diminuir aqui, vamos ver a análise aqui da nossa tabelinha. Nossa tabelinha, vamos lá. Deixa eu diminuir o zoom da planilha. Beleza. O plugin da velha eu tenho que aumentar aqui. Bom, preço, total de preço, está aqui. Total que eu tenho de estoque está aqui. O total de lucro que eu vou ganhar se eu vender todo o estoque está aqui. O preço por unidade vendida está aqui. Se eu vender
cada produto uma unidade, ou seja, uma calça, uma saia, uma jaqueta, perfume hidratante, shampoo, condicionador, sabonete, tablet, smartphone e iPhone, eu vou ganhar R$ 5.186,10, tá bom? A vista está aqui, certo? Então está aí a nossa tabelinha prontinha, certo? Vamos voltar para o slide para ver o que nós temos aí, para continuar a parte teórica. Vamos ver, próximo slide, o que eu tenho? A tabela modelo que utilizei. Aqui está a tabela modelo que foi utilizada no Excel. Comecei pela coluna A, foi até a coluna J, linha A1 até a linha até a linha J17. Eu tenho minha tabelinha, ok? Continuando então. Aqui está a minha base de cálculos que eu fiz para vocês. Utilizei, tá? Depois vocês quiserem fazer anotação, dá uma pausa no vídeo, faz a anotação de tudo que foi realizado aí, minha base de fórmula. Depois o que eu tenho aí? A resposta. Como que vai ficar depois de executar as fórmulas, a resposta para vocês. Ok, meus alunos? Vamos lá, meus amigos, minhas amigas. Vamos ver agora o que nós temos aí. Ah, sim, a minha referência, tá? Referência eu peguei da apostila da Microlinhas, onde eu leciono aula, administro aula de curso profissionalizante. Aqui está o pensamento. Se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. E quando recomeçar, acredite. Você pode tudo e tudo consegue pelo amor e pela fé que você tem em Deus. Essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês de otimismo. E obrigado a todos por assistir o vídeo. E com certeza vamos ter aí mais fórmulas no Excel. Vamos ter a terceira aula. A próxima aula vamos falar aí um pouquinho de função de arredondamento. Vamos utilizar o arred, o arredondar para cima, arredondar para baixo. Vamos utilizar o mod. Então vamos utilizar uma tabelinha, eu acho muito interessante, de uma apostila de 2000 de Excel pela Microlinhas, que é uma apostila que contém uma tabela de análise de produção. Eu acho ela muito interessante para o aluno brincar com as fórmulas, com as funções, analisar as funções de arredondamento básica e não básica, e assim por diante, tá? Obrigado, até a próxima aula.